E aí, povo, tudo certo? Então, hoje vamos para mais uma aulinha. Hoje, na aula 5, a gente vai ver como é que a gente constrói gráfico de uma função. A gente vai relembrar, na verdade, porque vocês já viram em algum momento isso. O gráfico, que representa uma função com domínio e contradomínio contido nos reais, ele vai ser um conjunto no plano cartesiano, onde as coordenadas elas vão obedecer uma lei de formação, certo? Uma função é formada por uma lei de formação. A gente já viu isso nos exemplos que a gente estava vendo quando a gente viu função, certo? Quem vai ser esse gráfico? O gráfico vai ser justamente os pontos onde as coordenadas elas vão obedecer uma lei, essa lei de formação. Assim, para a gente esboçar o gráfico de uma função, né, de uma função f nesse caso, mas pode ser g, pode ser h, pode ser qualquer letra, a gente indica no plano cartesiano os pares ordenados x, y. Quem são esses x e y? Os valores de x vão ser aqueles elementos que estão no conjunto do domínio da função. Lembra na videoaula sobre domínio e contradomínio? Domínio era todo mundo que estava no primeiro conjunto, né, no conjunto A que levava alguém de B. Então, esse conjunto A, esse X aqui, vão ser todos os elementos que estão lá no domínio. E esse Y aqui vão ser os elementos que estão no contradomínio de F. Certo? Ou seja, vão ser aqueles F de X que estão lá no contradomínio. O conjunto imagem, para ser mais exata. Beleza? Vamos ver um exemplo. Vamos construir um exemplo. Vou construir um gráfico no exemplo e vai ficar bem mais claro para vocês, tá? Aqui eu só estou introduzindo bem assim teórica, a parte teórica mesmo. O exemplo 1 é esse aqui. Construir o gráfico da função f de a em r nos reais, dada por y é igual a x mais 1. Então, essa aqui é a lei de formação, certo? Quando a gente fala em lei de formação, eu vou sempre frisar isso para ficar mais claro para vocês, tá? Isso aqui, ó, eu chamo de lei de formação. Beleza? Então, dada por y igual a x mais 1, onde o a são os elementos 0, 1, 2 e 3. Beleza, o que eu quero construir? Um gráfico. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é sempre construir uma tabelinha. Como é que a gente vai construir essa tabelinha? Então, olha só, nessa primeira coluna aqui vão estar todos os valores de x, certo? Aqui na coluna do meio a gente vai colocar a lei de formação, que é y igual a x mais 1 no nosso exemplo, né? É claro. E aqui vai ser o par ordenado x, y. Então, vamos lá. Quem a gente tem nessa tabela? A gente tem essa coluna aqui, né? Então, aqui, os valores de x não são os que estão, lembra? Antes, volta um minutinho aí no vídeo. Eu falei que esse valor de x aqui era todo mundo que estava no domínio, né? Quem era o domínio? Quem é o domínio da função? Não é esse conjunto aqui? Primeiro conjunto? Beleza, eu sei, ó, que os elementos dele são 0, 1, 2 e 3. Então, os meus x aqui são 0, 1, 2 e 3. Beleza. Como é que eu faço para encontrar y agora? Vocês estão vendo que tem um x aqui, ó. Eu vou destacando de outras cores para ficar bem mais claro, tá? Estão vendo que tem um x aqui, ó? O que a gente vai fazer? Como é que a gente vai encontrar esse y? Eu vou pegar simplesmente todos esses valores aqui, ó, e vou colocar aqui nesse x aqui. Aí, o que vai ficar? Vamos ver no primeiro exemplo já, olha só. Eu vou pegar o x mais 1 é igual. Nesse caso aqui, ó, na primeira linha, quem é o meu x? Não é o 0? Então, eu vou trocar esse x aqui por 0. Então, vai ficar 0 mais 1. Quanto que é 0 mais 1? 1. O que significa esse 1 aqui, ó? Isso aqui não era igual a y, então significa que agora o meu y é 1. Toda vez que o x for 0, o y é 1. Ficou claro? Quem é o meu par ordenado aqui, ó? Não é o x primeiro? Quem é o valor do x? 0. Quem é o valor do y? 1. Ficou claro? Tá confuso? Vamos fazer os outros passinho por passinho para até vocês pegarem o jeito. Vamos lá, fazer a mesma coisa com 1. Agora o x é 1. Então, a gente pega a mesma lei de formação, que é x mais 1, e no lugar aqui do x coloca 1. Então, vai ficar 1 mais 1. Quanto que é 1 mais 1? 2. O que isso quer dizer? Quer dizer que toda vez que, na nossa lei de formação, o x aqui for 1, o y vai dar 2. Então, toda vez que o x for 1, o y dá 2. Tá ficando mais claro? Vamos fazer o próximo. Olha só, o x agora é 2.
Então, a gente pega a lei de formação, x mais 1, e no lugar do x coloco 2. 2 mais 1, 3. Beleza, isso quer dizer que toda vez que o x for 2, o y vai ser 3. Então, a gente tem o par ordenado 2, 3. E por último, pega a mesma lei de formação e agora no x substitui por 3. Então, vai ficar 3 mais 1, que é igual a 4. Ou seja, toda vez que o x for 3, o y é 4. Olha só o que a gente conseguiu. Todos os pares ordenados dessa função, certo? E agora, como é que a gente faz o gráfico? Então, vou fazer rapidinho aqui o esboço do gráfico para a gente colocar esses pontos. Vamos completar o gráfico junto. Então, olha só. Aqui no meu... Aqui, né, são os valores de y e aqui são os valores de x. Então, para cima é positivo, né? Não vou ficar repetindo muito, que tem um vídeo anterior que fala sobre isso. Para cá eu não preciso usar. Por que eu não preciso usar? Vamos lá. Isso até vai responder outra pergunta que pode surgir na cabeça de vocês de, professora, como é que eu sei até que número que eu tenho que ir no y, como é que eu sei que número eu tenho que ir no x? Vamos olhar agora só para esses pares ordenados, que é só isso aqui que a gente vai usar para colocar no gráfico. Esse primeiro aqui, valor, não são todos os valores de x? Lembra? No videozinho sobre sistema cartesiano? Esse segundo aqui não são os valores de y? Beleza, olha para os valores de y. Qual é o máximo deles? Não é 4? Então, é só até o 4 que vocês precisam fazer. Não são todos os positivos? Beleza, não tem nenhum negativo, né? Então, significa que a gente não precisa usar a parte de baixo do gráfico. Então, a gente não precisa fazer ele. Agora, olha pro x. Qual é o máximo que ele, até onde ele vai? Até o 3. Eu fiz até o 5, mas podia ter parado aqui, ó. No 3 já tava bom. Preciso botar os negativos? Não, ó, não tem nenhum negativo aqui. Por isso que eu só tô usando esse primeiro quadrante, lembra? Só tô usando essa parte aqui. Tá. Como é que constrói o gráfico? Como é que a gente colocava o ponto no gráfico mesmo? Vamos lá. Pega ponto por ponto. Ponto não. Par ordenado por par ordenado. Então, esse par ordenado é 0, 1. Então, quando o x for 0, o y é 1. O x0 é aqui, né? Quando o y for 1, então, aqui. Beleza. Esse primeiro ponto ali, ó, é esse aqui. Todo mundo concorda? Beleza, vamos colocar o próximo. Quando x for 1, o y é 2. Ó, x1, y2. Faço os tracinhos até eles se encontrarem. No lugar que eles se encontram é o ponto. Beleza, vamos pro próximo. Quando x é 2, o y é 3. Ó, x2, y3. Onde eles se encontrarem é o ponto. E por último, x3, y4. Ó, x3, y4. Onde eles se encontrarem é o ponto. Beleza. Eu simplesmente pego esses pontos aqui, ó. Vamos ver se vai dar certo. E passo uma reta aqui, ó. Beleza. Olha só. Esse sim agora é o gráfico da minha função. A gente vai ver por que dá uma reta mais pra frente. Quando que ele dá uma reta. Se ele sempre vai dar uma reta. Tá? Mas por enquanto a gente só tá aprendendo a construir gráfico de função bem no geral. E esse é o gráfico dessa função. Tranquilo? Vamos pro segundo exemplo? Então, vamos pro exemplo 2, que diz: construir um sistema de coordenadas cartesianas o gráfico da função g dada por g de x igual a 2x. Então, estão vendo que o enunciado tá um pouco diferente do exemplo 1, né? Tô trazendo justamente para vocês verem que, independente das palavras, eles pedem a mesma coisa, que é o gráfico da função. Então, vamos analisar o que a gente tem e o que a gente não tem. Beleza, pelo enunciado a gente consegue ver só que ele dá a lei de formação, que é 2x, certo? Ele não dá o domínio, ele não diz nada. E o que a gente tem que fazer? A gente tem que construir aquela tabela, né? Onde a primeira coluna é o x, a segunda é justamente a lei de formação, g de x igual a 2x, e a terceira vai ser o par ordenado xy, né? Beleza. Primeira coisa para lembrar é que g de x também é y, tá? É a mesma coisa, lembra? Quando eu defini função, eu disse que y era igual a f de x, nesse caso é g de x, os dois eram a mesma coisa. Então, aqui eu posso muito bem trocar esse g de x aqui por y.
tá? Sempre lembre disso. Segunda coisa para observar, quando a gente escreve isso aqui, quer dizer a mesma coisa que escrever 2 vezes o x. Só que a gente escreve sem o ponto. Por quê? Para não toda hora ter que ficar escrevendo esse ponto no meio. Essas duas coisas querem dizer a mesma coisa, tá? Então, vocês sempre lembrem que entre o número e a letra sempre tem uma multiplicação, tá? Mas às vezes ela não aparece, como ali. Por que isso é útil, professora? Quando a gente for substituir aqui o x, vocês vão ver que não vai ficar 2 e um outro 2 aqui vai ficar 22. Não, é 2 vezes o 2. Vamos fazer, que daí eu mostro pra vocês, tá? Tá, professora, mas não falou nada sobre domínio, sobre quem é os valores de x. Beleza, esse é outro ponto. Quando o enunciado não diz, o domínio são esses elementos aqui, a gente precisa considerar o maior conjunto que a gente tem, que no caso são os números reais, tá? Quem são os números reais? Número com vírgula, número com fração, número negativo, número positivo, número inteiro, todos esses são números reais. Ou seja, vocês que vão escolher quem vocês vão colocar como x. Eu vou escolher nesse exemplo o número -2, -1, 0, 1 e 2. Professora, por que você escolheu esses números? Porque eu quis. Podia ter escolhido o 5, o 10, o 15, o 20, o 100, o 1200, o 0,5, o 1/4. Podia. Mas eu preferi escolher esses. E eu vou dar uma dica pra vocês: escolham números fáceis, tá? Por quê? Quando a gente for fazer o gráfico, depois eu ressalto isso. Essa importância de escolher números fáceis e pequenos. Então tá. Então, o número x, quando o enunciado não diz qual é o conjunto, a gente simplesmente escolhe os valores. Eu escolhi 5. Precisa ser só 5, professora? A gente vai ver mais pra frente, quando a gente falar sobre esse tipo de funções, que não. Às vezes a gente, 2 ou 3 tá bom, às vezes a gente vai precisar de 6, mas nesses exemplos, usem 5, tá? 5 números de escolha. Segundo passo, completar aqui, né? Ou seja, a nossa lei de formação é 2x. Ou seja, eu relembrei aqui, ó, é 2 vezes o x. Só que nesse caso o x é -2. Então, 2 vezes -2, 2 vezes 2, 4, mais com menos, menos. Próximo, 2x. 2 vezes quem? -1. 2 vezes -1, -2. Próximo, 2x igual a 2 vezes o 0. Quem é 2 vezes 0? 0. 2x é igual a 2 vezes o 1. 2 vezes 1, 2. E o último, 2x igual a 2 vezes 2, que é 4. Beleza. O que eu fiz aqui, gente? Eu só peguei esse x aqui da lei de formação e troquei pelo valor do x que eu tava fazendo. Todos eles, ó. Eu peguei o x aqui e troquei pelo valor que eu tava me referindo. Troquei aqui. Aqui é a mesma coisa. E aqui é a mesma coisa. Certo? Beleza. Quem são os pares ordenados? Vamos organizar. Quando x é -2, o y é -4. Quando x é -1, o y é -2. Quando x é 0, o y também é 0. Quando x é 1, o y é 2. E por último, quando x é 2, o y é 4. Beleza, temos nossos pares ordenados, agora vamos pôr no gráfico. Agora vamos fazer junto, construir ele, botar os numerozinhos para vocês verem o que eu tava falando antes. Olha só, os y aqui, ó, os valores de y, que são os segundos, né? Vão de -4 até 4. Então, significa que a gente vai usar toda essa parte de baixo e a de cima também. Como? Para o negativo, eu preciso ir até o -4. Então, eu vou fazer o -1, vou fazer o -2, o -3 e o -4. Beleza. Para o positivo, eu também preciso ir até 4. Então, vamos lá. 1, 2, 3 e 4. Ótimo. Agora, olha o x. O x vai até -2 e depois vai até 2, certo? Então, aqui, ó, 1, 2. Eu vou botar o 3, mas não precisaria. Só tô botando para não ficar tão vazio, para ficar mais bonitinho. E eu, pro negativo, eu preciso ir até o -2, ó. Mas, de novo, vou até o -3 só para ficar bonito. Entenderam essa parte? Então, vocês sempre olhem aqui, ó, até onde vocês precisam ir. E tá aqui, ó, o motivo de escolher número pequeno. Se vocês escolhessem um x10,
aqui teria um 10. Então, vocês teriam que jogar esse gráfico muito lá pra cima, certo? O gráfico vai ficar muito grande. Por isso que a escolha de números pequenos. Por que número não com vírgula? Ah, gente, multiplicar número inteiro é bem mais fácil que multiplicar número com vírgula, concordam? Então tá, é tudo por facilidade mesmo. Outra coisa que eu queria ressaltar era, se vocês tiverem folha quadriculada para fazer esses gráficos, é muito melhor, tá? Porque vocês vão ter ele super retinho, super certinho. Se não tiver, vocês cuidem, porque esses espaços entre os números, eles precisam ser necessariamente iguais, tá? Senão o gráfico vai ficar todo torto. A gente vai ver isso. Então, se tiver quadriculado, usem essas folhinhas quadriculadas, tá? Agora, vamos sem mais delongas, botar esses pontos no gráfico. Então, quando x é menos 2, o y é menos 4. Olha só, quando x é menos 2, o y é menos 4. Então, tá aqui o ponto. Quando x é menos 1, o y é menos 2. Quando x é menos 1, o y é menos 2. Quando x é 0, o y é 0, olha só. Tá exatamente nesse ponto aqui. Quando x é 1, o y é 2. E por último, quando x é 2, o y é 4. Beleza, tá aqui o gráfico, ó. Mais pra frente a gente vai ver que isso aqui a gente vai unir, passar uma reta nesses pontos aqui. Se eu passar vai ficar feio, mas vamos tentar. Olha só. Tá mais ou menos. Deveria usar uma régua. Mas aqui fica mais complicado, senão eu vou acabar apagando de baixo. Então, esse seria o gráfico de uma função. No geral, construção de gráfico é isso. Nada mais é do que uma tabela, substituir os números e colocar os números no gráfico.